Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Assim diz o Senhor. 26 de agosto, estamos aqui ao vivo com você e estamos muito felizes, porque hoje temos convidados especiais, como sempre, mas antes disso, vamos convidar o nosso Deus para estar presente conosco. Vamos orar? Querido Jesus, nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio que temos de separar um tempo do nosso dia para entrar em contato diretamente com o Senhor. Queira enviar o teu Santo Espírito a todos os lares, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos queridos irmãos que estão nos vendo neste momento. Queira enviar o teu Santo Espírito para estar com o testemunho do pastor, com a Deliane, com as pessoas que vão cantar, vão trazer música para nós, e que nós possamos estar cobertos pela tua graça neste momento. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Estamos muito felizes porque estamos com mais um programa Assim diz o Senhor. Se você não convidou o seu amigo ainda, copie o link, envie para ele, porque hoje temos, como sempre, testemunhos impressionantes. Vamos chamar agora Júnior e Daiane Sacomano, nossos irmãos ali da Inglaterra, que vão trazer música para nós neste momento. É com vocês, Júnior e Daiane. Não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação,
sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus não vai me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é como sol escravo. Não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é puro, sou escravo. Não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Numa razão. Muito obrigado, Júnior e Daiane Sacomano, nossos irmãos ali da Inglaterra. Que música maravilhosa, que Deus possa abençoá-los grandemente. E você que chegou agora, se você não compartilhou ainda o link desta live, envie para os seus amigos, para os seus familiares, porque temos muitas bênçãos hoje aqui. Antes de termos um momento com a Deliane, a nossa consultora de saúde e estilo de vida saudável, e também com o pastor Felipe Ribeiro, trazendo o seu testemunho hoje para nós. Eu quero mandar um abraço aqui para o Getúlio Rocha, grande amigo. Um abraço, Getúlio. Gisele Santana, Décio Castro, um grande amigo lá do Brasil também. Meu pai e minha mãe estão assistindo. Olha, um grande abraço para vocês. Quem mais? Miriam, Valdete. Um abraço, Valdete, para você. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, envie aqui, porque nós estamos vendo, nós estamos interagindo aqui com você, ok? Neste momento, eu convido a Deliane Nascimento. Deliane, tudo bem? Como você está? Olá, Walter. Olá, nossos telespectadores que estão aí conosco. Nós temos já alguns seguidores fiéis, né? É verdade. Deliane, Aí nós você falamos tá aí semana porque você está passada. interessado em saúde, né? Sinal que essas pessoas estão interessadas também na saúde. É verdade, é muito importante. Deliane, semana passada nós terminamos o tema da atividade física, certo? Correto. E hoje, o que você está trazendo para nós? Então, nós estamos numa sequência dos 8 remédios naturais, né? Os 8 Sim. remédios que estão à nossa disposição, que é barato, né? São os remédios baratos à nossa disposição e saudáveis, né? São os remédios de Deus. E dentre eles está o descanso ou o repouso, que nós vamos falar hoje. Se você deseja saber os outros, né, que a gente já falou, é só voltar lá nos vídeos e aí você vai ter aí todas as orientações a respeito da água. Aliás, deixa eu perguntar, você está tomando água? Está fazendo exercício físico? Está pegando o seu sol? Respirando ar puro, fazendo exercício respiratório? Tem que fazer, né, Deliane? Isso aí, A pergunta é para mim ou para eles ali que estão nos assistindo? Para você também. Olha, eu vou te mostrar. Aqui do meu lado, a aguinha. Que maravilha, não falta mais água aí, né? A minha está sempre perto de mim. Onde eu estou, ela vai. É isso aí. Muito bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre o repouso. E o repouso, ele também é um dos 8 remédios e ele também está no livro de Gênesis. Lembra que eu estou mostrando todos os 8 remédios em Gênesis? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2, verso 2. E você vai ler para nós aí. Você está com a sua Bíblia aí, Walter? Sim. Você que está assistindo, se tiver a Bíblia próximo, corre lá, pegue sua Bíblia. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler.
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha que coisa interessante. Deus havia terminado a sua obra como Deus, como Criador, e aí ele descansou. Não porque ele estivesse cansado, mas para nos dar o exemplo de que nós precisaríamos ter um momento de descanso, de reflexão. Isso seria bom para o nosso corpo físico, também para a nossa saúde mental e até mesmo para a nossa saúde espiritual. Não é? Muito interessante. Então, nós temos o maior exemplo aí, que é o exemplo do próprio Deus em relação ao descanso. E eu tenho uma pergunta para fazer. Normalmente as pessoas, às vezes, acham que é. Você acha que dormir é perda de tempo? Olha, algumas pessoas acham, né? Outras não. Sim, algumas pessoas acham que é perda de tempo e que se pudessem ficar sem dormir, ficariam, né? Porque tem muito trabalho a fazer. Mas nós vamos ver hoje que dormir não é perda de tempo, muito pelo contrário, é ganho de tempo, tá certo? E a outra pergunta que eu quero fazer logo de início é: qual é a primeira coisa que nós fazemos no início do dia? Ah, essa é uma Bom, pegadinha. Qual a primeira coisa que você faz, Walter, no início do dia? quando você acorda já ou como? Como que... Início do dia. Qual é a primeira coisa que você faz no início do dia? Bom, na realidade, eu já levanto caindo, né? Eu já saio da cama ajoelhando para orar. Ótimo, essa é uma ótima atitude. É uma Aí, ótima atitude. aí Mas isso era uma pegadinha, eu falei que era uma pegadinha. A primeira coisa que a gente faz no início do dia é abrir os dormir. olhos, né? É dormir, Dormir? dormir. Por quê? O dia não começa na parte escura? Verdade. Verdade. Você me pegou também agora, tá vendo? Então, o Olha dia só. não começa na parte escura? Primeiro vem a parte escura e depois Sim, a parte clara do dia. Então, nós começamos o dia dormindo. Concorda comigo? sim, sim. Então o sono, ele é um preparo. Na realidade, o sono é um preparo para as atividades do dia que vai se iniciar, as atividades diárias, correto? Então, o sono é um preparo para o dia. Isso é muito interessante. Se nós pensarmos assim, a gente vai dar mais importância à questão do sono. Walter, a Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa de 2019, ele constatou que, no Brasil, 40% dos brasileiros sofrem de insônia. E no mundo, são 45% de pessoas 45% das pessoas ao redor do mundo que sofrem de insônia. Então, é muita Sim. gente. Só no Brasil, são 73 milhões de brasileiros sofrendo de insônia, de distúrbio do sono. E eles estudam, inclusive, a relação entre os distúrbios do sono e o aparecimento de algumas doenças físicas e psicossomáticas. Porque a privação do sono é algo muito prejudicial à saúde. O sono, ele tem um papel fundamental na construção da nossa imunidade. E a gente tem falado bastante aqui em relação à imunidade por causa do momento que nós estamos vivendo. Estamos Sim. vivendo em meio à pandemia, e é muito importante a gente entender como fortalecer o nosso sistema imunológico. E o sono, ele tem um papel importante, então, nessa construção do sistema imunológico, devido à produção do hormônio GH. O hormônio GH é um hormônio de crescimento. Dentre as suas funções está a produção de células de defesa. As nossas células de defesa, o eosinófilo, o basófilo, macrófago, né? As nossas células de defesa, elas são produzidas através da ação do GH. E o GH, ele é ativado, ele é produzido no momento do sono. E talvez você me pergunte assim, então qual o horário que eu devo dormir para poder ter essa produção de GH, né? Não foi combinado. Dormir ou qualquer horário serve? Não foi combinado, mas eu já ia perguntar. Aí, não é? Então, será que é importante você ter um horário certo para dormir, para ter essa produção desse GH? Ou qualquer horário serve? É importante que você durma. Bom, segundo os cronobiologistas que estudam a vida num determinado período de tempo,
Eles dizem que, de acordo com o nosso ritmo circadiano, nós precisamos ir para a cama às 21h30. Às 10 horas da noite, precisamos estar dormindo, 2 horas antes da meia-noite. Isso é muito importante. Aí, quando nós dormimos nesse horário, conseguimos estar adormecidos às 10 horas da noite, a gente vai passar por alguns estágios do sono. O primeiro estágio de sono chama-se sono não REM. E ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de transição da vigília para o sono, ainda é um sono bem leve, que a pessoa pode ser facilmente acordada. Depois passa por uma segunda fase, que é a fase de desconexão total do cérebro para os estímulos reais do que está acontecendo ao seu redor. E na terceira fase, você entra num sono mais profundo, onde há um repouso cerebral. O seu cérebro repousa nesse momento. Passou dessa fase, desse estágio não REM, a gente vai entrar no estágio REM. Interessante que essa sigla REM, ela quer dizer movimento rápido dos olhos em inglês. Eu não sou muito boa de falar inglês, não, nem vou me arriscar. Movimento rápido dos olhos, ok? Nesse estágio de sono REM, é o estágio de sono mais profundo. Há uma intensa atividade cerebral nessa fase. E ocorre a produção de hormônios importantes para o nosso metabolismo, importantes para a restauração da nossa saúde, a reparação de danos teciduais. As nossas células de defesa são estimuladas, né, ao crescimento nesse momento, devido ao hormônio GH. A consolidação da memória acontece também nessa fase do sono REM. A recuperação da energia. E essa também é a fase dos sonhos. É quando os olhos estão se movimentando rapidamente, você está sonhando, e todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito importante você dormir cedo para que você não pule nenhum estágio do sono. Entendeu? Isso é muito importante. Sim. Eu queria perguntar, mas eu acho que você vai falar. E quando nós perdemos esse horário? Se vamos dormir muito, um exemplo, é normal as famílias ficarem fim de semana assistindo um filme, alguma coisa com as crianças, com filhos. Então, assim, hoje é o dia de dormir tarde. Até parece que é uma coisa boa isso, né? Mas é justamente ao contrário, é uma coisa muito má. O que a coisa boa é a reunião da família, né? Tá junto, sim, para assistir um filme. Isso que é bom. Sim, sim. Ou conversando, ou seja o que for, né? Uma reunião em família. Mas assim, Deliane, eu não sei se é o momento, eu não sei, de repente você vai falar, mas o que acontece se nós perdemos esse horário e vamos dormir mais tarde? Que isso não seja uma rotina, porque você vai perder a produção dessas substâncias importantes. Entende? Sim. E aí, a implicação disso a gente vai ver ainda no decorrer da palestra de hoje. Isso aí vai provocar uma série de consequências, então que não seja uma rotina, essa perda de sono. E, infelizmente, hoje as pessoas estão fazendo disso uma rotina. Elas estão indo dormir muito tarde, ficam na rede social, é o momento que eu tenho para relaxar, vou ver meus recados, vou ver... Então, não entende a importância de estar dormindo. É isso que nós queremos mostrar hoje. Olha, se você tiver uma boa noite de sono e dormir no horário certo, né? Você tiver a quantidade de sono certa aí entre 7 e 8 horas de sono, no caso dos jovens, eles precisam de mais tempo, 9 horas, os adolescentes precisam de mais tempo, 10 horas, às vezes 12 horas de sono, porque eles estão em fase de crescimento. Mas se você cumprir direitinho isso, for obediente, né, em relação a essas regras, você vai ter o seu sistema imunológico fortalecido, você vai melhorar o seu metabolismo, para quem tem problema de metabolismo lento, com a questão também da obesidade, né? Por isso, mantém também o peso do corpo. Você dormir as horas certas, na hora certa, e dormir a quantidade certa de sono, você tem um controle melhor do seu peso, devido a 2 hormônios, a grelina e a leptina, que são produzidas no momento do sono. Tanto a grelina quanto a leptina são responsáveis pelo controle do apetite. Então, se você perde a produção desses hormônios,
você vai ter o seu apetite descontrolado, você vai ter muita ansiedade, muita vontade de comer o tempo todo, de beliscar, e isso vai influenciar no seu peso. Então, até as pessoas que trabalham à noite, por exemplo, precisam, né, trocar o dia pela noite, têm esse problema, muitas vezes, de engordar, porque, por causa da privação de sono, né? Além disso, melhorar essa questão do sono ajuda a aumentar a resistência ao estresse, certo? Acontece aí uma regulação emocional e uma sensação de bem-estar quando você dorme adequadamente. Por quê? Porque quando você está dormindo, acontece uma queda no cortisol. O cortisol, essa queda, ela acontece mais ou menos por volta das 22h30 da noite, quando você está dormindo. Quando você não está dormindo, o seu cortisol não diminui. O cortisol, ele é uma substância que é prejudicial ao nosso corpo. O cortisol ajuda a trazer inflamações inúmeras, diversas para o seu corpo, né? Ele atrapalha, por exemplo, no controle do estresse, da pressão sanguínea, quem tem problema de pressão. Então, se você consegue dormir cedo, quando for 10h30 da noite, começa a diminuir o seu cortisol, o controle da sua temperatura vai ser ativado, vai ser ativado também o controle da dor, o controle da sua pressão arterial. Olha quantos benefícios. Então, a privação do sono, sendo você ir dormir tarde ou dormir pouco, não dormir o suficiente, vai aumentar os níveis de cortisol, vai diminuir a sua imunidade, vai fazer você uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, que talvez desenvolva aí a síndrome do pânico, entende? Doenças que vão aparecendo devido à privação do sono, a perda dessas substâncias que são produzidas no horário do sono. Então, esse processo do sono, Walter, ele começa ao pôr do sol. Olha que coisa interessante, como Deus é perfeito. Ele começa ao pôr do sol. A nossa retina, ela possui receptores que, conforme a luminosidade vai diminuindo, esses receptores captam essa baixa luminosidade e mandam uma mensagem ao nosso cérebro, né, dizendo que está na hora de descansar. O cérebro manda uma mensagem para as nossas células. E as células começam a entrar em repouso. É fantástico. Eu acho tão lindo quando começa a estudar essas coisas, eu fico encantada. O que acontece? Acontece nesse momento a ativação de um gene chamado P53. Já ouviu falar? Quem sabe um dia a gente vai falar só sobre o P53. Ele é muito importante. E ele é responsável pelo nosso descanso, não só o descanso diário, mas ele é responsável também pelo descanso semanal. E isso é muito interessante, por quê? Porque ele vai ajudar a você entrar num estágio de sono mais profundo, tá certo? As células vão diminuindo a atividade, entram em repouso. Então, isso inicia no pôr do sol, vai se intensificando até as 22 horas e atinge o seu pico máximo aí, em torno das 22 horas. Então, às 22 horas, eu preciso estar dormindo. Certo? Eu preciso estar dormindo. Isso vai ajudar na produção do GH, como a gente já falou, e na produção de outra substância importantíssima para nós, que é a melatonina. A melatonina ela é muito importante para diminuir o estresse, para regular o humor, para diminuir a adrenalina que foi produzida no dia anterior, né, devido ao nosso trabalho, aos nossos estresses, toda aquela adrenalina alta. Então, ela é diminuída também aí pela ação da melatonina, preparando o corpo para o dia seguinte. Então, ele vem fazendo a faxina. Por isso que nós falamos que é um preparo. Ele vai preparar o corpo para as suas novas atividades, entendeu? Maravilha. Isso é interessante. Esses estágios, né, agora, depois que passa dessa ativação, que começa no pôr do sol e atinge o pico às 22 horas, aí você começa nos estágios de sono, como eu falei. E todo esse processo é importante para se ter um sono de qualidade. Pesquisas dizem que cada hora dormida antes da meia-noite equivalem a 2 horas de sono. De tão restaurador que é. Você pode testar.
Cada hora dormida da meia-noite, antes da meia-noite, equivale a 2 horas de sono. E você pode atestar isso. Se você dormir mais cedo, você vai acordar muito mais cedo, mas renovado, restaurado. Olha, E agora um recadinho para os estudantes, para aqueles que gostam de estudar, tá bom? Pesquisas vamos dizem lá. que o nosso cérebro aprende enquanto nós dormimos. Que todo o nosso organismo, ele entra em repouso, o coração diminui os batimentos cardíacos, né? A nossa respiração, a nossa frequência respiratória também diminui quando nós estamos dormindo. O estômago vai trabalhar, vai parar de trabalhar, vai descansar, né? O intestino também. Até o nosso cérebro, ele é menos solicitado no momento que nós estamos dormindo. E aí ele fica mais livre, ele tem mais tempo para fazer, sabe o quê? Para armazenar tudo aquilo que você viu e tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você leu durante o dia. Ele vai armazenar. E sabe como que ele armazena? Olha que coisa linda. Ele armazena em compartimentos, em pastas. Ele vai pegando as informações, tudo que você viu, ouviu, leu, e vai colocando em pastas. Então, tem a pasta da matemática, a pasta do conhecimento científico, né, da ciência, a pasta do conhecimento teológico, ele vai armazenando em pasta. E aí, quando uma informação cruza com a outra dentro da pasta, olha que coisa maravilhosa. Quando elas se conectam, é que ocorre o aprendizado. É aí que ocorre plenamente o aprendizado. Entendeu? Olha que coisa linda. Coisa E isso, interessante. para tudo isso, depende de você ter um sono de qualidade. Então, se você quer ter boa memória, você que é estudante, quer ter boa memória, não é? Quer fixar bem a matéria, quer aprender de verdade, então você precisa dormir cedo. E aí você vai acordar cedinho para poder estudar. Estuda na madrugada. Se você tem um concurso, olha a dica, você tem um concurso, uma prova, uma coisa difícil, né? um teste difícil para fazer no dia seguinte, durma cedo. E aí acorde de madrugada. O seu cérebro vai estar muito mais ativo e disponível, limpo, com tudo organizado do dia anterior, as pastas tudo lá organizada, tudo limpo, e aí você vai começar a colocar mais informações ali no seu HD, para serem organizadas na noite, na próxima noite. Entendeu? Sim. Eu fazia muito isso na minha faculdade. Eu ia dormir aí por volta das 8, 8h30, não assistia nem o Jornal Nacional aqui no Brasil, né? Não assistia, e ia dormir. E acordava 3h30 da manhã, eu estava acordada. Estudava até o horário de ir para a faculdade, e daí eu ia para a faculdade. E isso me rendeu aí umas boas notas nas provas, viu? Olha que bom. A boa dica. Muito boa dica, muito boa dica. Uma noite mal dormida, ela influencia negativamente, então, a nossa imunidade, o nosso humor, o nosso aprendizado e até a nossa pressão arterial, devido à questão do cortisol e do estresse. E já um repouso correto, ele vai te trazer menos doenças, mais concentração em memória e mais energia. Então, não é perda de tempo, né, Walter? Não é claro perda que não. de tempo. Pelo contrário, é fundamental para a gente ter uma saúde tanto do corpo quanto da mente. Né? Manter a mente mais equilibrada. Isso é importantíssimo. Certo. Deliane, eu posso fazer uma pergunta que surgiu aqui? Pode sim. Tem outra pergunta que ficou para trás também. Eu não tenho aqui neste momento, mas foi sobre alimentação. Depois, se você puder, você dá uma olhadinha quando nós encerrarmos aqui essa parte. Mas saiu uma pergunta da Tatiana Guimarães. Neste sentido, como trabalhar a ansiedade advinda dos últimos tempos nas idades tenras, bem como na idade economicamente ativa? Ou seja, você pode optar, Deliane, para responder aqui escrevendo para ela, ou então explicar aqui, você que Então, a manda. questão do estresse e da ansiedade, elas precisam ser controladas a partir de uma boa noite de sono. Eu acabei de falar aqui, a gente precisa diminuir o cortisol. Para diminuir esse cortisol, a gente precisa dormir. Então, a gente precisa fazer a higiene do sono, que é o que eu vou falar daqui adiante. A higiene do sono é você ter um ritual para que você tenha uma boa noite de sono. Você precisa aprender a se desligar dos problemas para você ter uma boa noite de sono.
Então, é uma rotina que você precisa criar. Porque se você vai até tarde da noite trabalhando com coisas estressantes, você não vai deitar e vai dormir. Não vai. Você precisa praticar a higiene do sono, que são algumas dicas importantes para que você consiga dormir. E a partir do momento em que você dormir, você vai ter produção de substâncias que vão ajudar você a controlar o estresse e a ansiedade. É claro que a gente também tem, né, alguns recursos fitoterápicos, por exemplo, né, que ajudam a pessoa que é muito agitada, que tem muita ansiedade, a se acalmar, a ficar mais tranquila, com um sono mais reparador. Então, a pessoa precisa procurar essa alternativa também, né? Ok. Mas a higiene do sono é muito importante. Eu gostaria de deixar aqui essas dicas para vocês. Por exemplo, primeiro, a pessoa que diz que não tem tempo, que corre de um lado para o outro, que tem muita atividade, muita solicitação de trabalho, de estudo e tudo mais, que não tem tempo, normalmente não faz atividade física. E a gente falou aqui sobre a importância da atividade física e eu volto a dizer, no caso do sono, para você ter uma boa noite de sono, você precisa fazer atividade física. Porque a atividade física vai te ajudar na produção de substâncias que vão te ajudar a ter um sono reparador. Entendeu? Olha, uma coisa ligada à outra. Por isso que eu falo. A questão do estilo de vida saudável está linkado, né? Tudo isso está linkado. Está tudo junto. Tudo junto. Eu preciso praticar todos esses 8 remédios para poder ficar bem. Não adianta que eu não vou encontrar uma pílula mágica, alguma coisa que eu vou tomar e vai resolver o problema, entende? Porque é um conjunto de coisas. Inclusive, a gente ainda vai falar a respeito da temperança no próximo estudo, né? Do equilíbrio, ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, e vamos falar sobre a questão da confiança em Deus, e tudo isso tem que nos ajudar a diminuir a nossa ansiedade, a diminuir o nosso estresse também, para a gente ter uma boa forma. Inclusive, saiu uma pergunta aqui, que a pessoa tem a ansiedade ou um problema de que ela come de hora em hora. É justamente isso que eu ia comentar. Nós vamos chegar aí na parte da temperança, então, você que escreveu isso, eu não tenho aqui agora o seu nome, mas você sabe que eu estou falando com você. Me desculpa, mas é que já vieram muitas mensagens, eu não posso ver aqui neste momento, mas nós vamos chegar nesse tema, e não perca. Deliane. Tem como tratar a ansiedade, né? Como tratar a ansiedade de forma natural, a gente tem como fazer isso, para a pessoa controlar melhor essa ansiedade, essa questão de comer, assim, beliscar e comer demais, não ter horário, né, certo para comer. Mas você vê a importância do sono, como eu já falei, da leptina e da grelina, que precisam estar em alta dentro do nosso corpo para que você tenha o controle do seu apetite. Então, Eliane, nós temos mais perguntas, mas eu vou pedir para você depois responder aí no chat online para as pessoas. Depois chat e respondo. Ok. Mas deixa eu terminar, então, a questão da higiene do sono, para não deixar você aí sem essas dicas. Então, faça uma atividade física, tome um banho morno à noite. À noite, a gente deve tomar um banhozinho morno para relaxar. É o momento do relaxamento. Outra coisa, se você tem dificuldade de dormir à noite, evite cochilos durante o dia. Aí você já vai tomar parte do seu sono durante o dia. Então, evite dormir durante o dia para que você tenha uma boa noite de sono. Outra questão importantíssima, evite os cafeinados. Toda bebida ou todo alimento estimulante, ele vai prejudicar o seu sono, vai piorar o seu estresse e também a sua ansiedade. Então, quem tem muito estresse elevado, quem tem ansiedade, não deve usar nenhum tipo de alimento cafeinado. E não é só do café que eu estou falando. Eu estou falando aí das bebidas à base de cola, estou falando do guaraná, estou falando do chocolate, certo? Dos condimentos, que são também estimulantes. Então, a gente precisa cuidar também desse tipo de alimentação, né? De bebida ou de comida. Mantenha horários regulares para deitar e levantar. O nosso corpo precisa ter uma rotina. Precisa de rotina. Então, você precisa deitar naquele horário. Mesmo que você não pegue logo no sono, mas deite, faça o possível para estar ali e dormir. Ok? Para o seu corpo se acostumar a esse horário. É igual um bebê, quando a gente quer educar o bebê, né? Tem aquele horário, precisa ser colocado ali.
Durma em local escuro, a luminosidade atrapalha, até mesmo a luz do LED, desses aparelhos eletrônicos ligados no quarto, atrapalham o nosso sono. A gente precisa dormir em lugar totalmente escuro e arejado. Precisamos de oxigenação, já falamos também sobre isso no ar puro. Evite usar aparelhos eletrônicos à noite. Mantenha sua casa na penumbra. E os aparelhos eletrônicos à noite, eles jogam uma luminosidade na sua vista que vai ser entendida pelo seu cérebro como se ainda está de dia. Então, você não entra naquela ativação que começa no pôr do sol e atinge o pico às 10 da noite. Você não entra ali porque você está com muita luminosidade na sua retina. Os seus receptores estão captando essa luminosidade. Então, evite os aparelhos eletrônicos à noite. A última refeição deve ser uma refeição leve. 2 horas antes de dormir, você precisa se alimentar para a hora que você for dormir, o seu estômago já esteja já com a digestão pronta e você vai entrar aí no repouso do sistema digestório. Use chás calmantes. Então, antes de dormir, você pode tomar um chazinho. Não coma antes de dormir, toma um chá. E você tem algumas opções, por exemplo, a camomila, a valeriana, a melissa, o mulungu. São chás que ajudam a controlar a ansiedade e controlar também essa questão da insônia, tá bom? Então, você pode tomar esse chazinho, pode tomar à tarde e tomar à noite. Uma coisa muito interessante e boa de se fazer é ter uma lista de gratidão. Eu tenho o meu caderno da gratidão. Todos os dias, no final do dia, ao invés de eu ficar pensando em todas as coisas ruins que aconteceram naquele dia, eu procuro fixar o meu pensamento na gratidão. Então, eu procuro pelo menos 3 bons motivos para agradecer por aquele dia. E esse é um exercício muito legal que ajuda também você diminuir o estresse, diminuir a sua ansiedade quando você desenvolve a gratidão. Então, tenha sempre um caderninho ali para você anotar as coisas boas que aconteceram no seu dia e passe a pensar nessas coisas, nas coisas positivas do seu dia nesse momento. Não fique pensando nos problemas, porque não vai resolver o problema. Não adianta você levar o problema para a cama que você não vai resolver, só vai resolver no dia seguinte, então durma, correto? Tire um dia da semana para descansar. O ciclo circadiano, que é o ciclo de 7 dias, né? O estudo desse ciclo diz que nós precisamos de uma pausa semanal. E o que a gente leu aí no início, Deus, após a criação de 7 dias, ele descansou no 7º dia, nos dando o exemplo de que a gente precisaria de uma pausa semanal. Então, eu vou convidar aqui os nossos telespectadores para sentirem esse prazer de descansar mesmo, completamente, um dia na semana. Então, tirem o sábado para descansar. Vocês vão ter aí uma renovação física, mental e espiritual nesse dia. Certo? E mais uma dica tire férias anualmente. Precisamos de férias. Precisamos descansar depois de 1 ano de trabalho. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde. E durma. Você não vai estar perdendo tempo. Pelo contrário, você vai ganhar tempo extra lá no final, de bônus. Mais longevidade, qualidade de vida, num sono restaurador. Tá certo? Então, durma. Eliane, você faz consultas online? Sim, faço consultas online. Então, se as pessoas que estão nos assistindo conhecem alguém ou elas mesmas querem fazer consulta com você, que é uma consultora de estilo de vida e vida saudável, podem entrar em contato com você de que maneira? Pode falar comigo pelo meu WhatsApp, que está aí embaixo no vídeo, que você pode anotar, e falar comigo. Tem também as minhas redes sociais, minha fanpage, meu Instagram. O meu nome não é tão difícil assim de achar, né? Que é um nome meio único, inventado lá pela minha mãe, mas que eu gosto muito. Então, é mais fácil de você me achar. Mas o WhatsApp é a forma mais fácil, mais viável. Ok? Pode falar comigo, a gente vai marcar uma consulta gratuita, uma avaliação gratuita da sua saúde. E aí, depois, a gente vê se for necessário realmente entrar com alguma intervenção, algum tratamento, e aí a gente vai ver. Deliane, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Você sempre tira aquele tempo semanal para estar aqui conosco. Nós estamos muito agradecidos aqui do Assim do Senhor com você. Suas dicas são importantíssimas para ajudar que a nossa vida diária, a nossa saúde, a melhora de tudo, né? Deliane, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito.
As Amém. É pessoas nós quiserem todos. fazer perguntas, podem fazer perguntas que com certeza a Deliane vai responder. Certo, Deliane? Se não Eu vou for lançar agora, o desafio. sim, Fala. pode falar. Eu vou lançar o desafio. O desafio dessa semana é ir para a cama às 9h30 da noite. Olha, Tá já estou certo? com sono. Eu já estou com sono, porque aqui já são 9h12 da noite. Olha só. Então, tá vendo? Hoje você já vai passar um pouquinho, né, Walter? Aí Deliane, muito está o obrigado. desafio. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, seu trabalho. E até a Amém. próxima quarta-feira, Deliane. Até Fique a com Deus. próxima, pessoal. Um beijo. E se você perdeu alguma dica nesses últimos dias, não se preocupe. Vai lá no canal do YouTube do Assim Diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa. Ali você vai encontrar todos os vídeos anteriores, inclusive esse. Não se esqueça de ativar o sininho, fazer a sua inscrição ali para você receber os vídeos sempre que estiverem postados logo após a nossa live aqui, ok? Neste momento, eu gostaria de lembrar você que agora em setembro nós vamos ter o Assim Diz o Senhor Jovem, com participação de Nadson Barbosa, Arthur Marco Lima e Vinícius. Todos têm ali a faixa de 21, 22, 18, 19 anos. Ou seja, uma programação muito especial que está sendo preparada para jovens, ok? Convide, chame seu filho, fale para ele assistir. Nós vamos aqui fazendo a publicidade e agora, a partir de setembro, nós vamos começar com Assim Diz o Senhor Jovem. Não se esqueça. Neste momento, eu gostaria de chamar o pastor Felipe Ribeiro. Pastor Felipe Ribeiro, como está? Tudo bem? E aí, Walter? Boa noite aí para você, cara. Eu tô bem, mas depois da palestra aqui, tô até me sentindo culpado, né, cara? Você tá aí até tarde, a galera, mas ó, a partir de amanhã vocês dormem cedo, viu? Hoje a gente fica um pouquinho mais. Bem dito, né? Para o pessoal que está por aqui na Europa, olha, a partir de amanhã, porque hoje já. Pois é. Não, pelo menos Mas, tem a vantagem que no verão o sol se põe aí o quê? Quase 9 da noite, né? Então ainda dá para. sim. Pastor, muito obrigado pela sua participação conosco, aceitou o nosso convite com muita. Estamos muito agradecidos. Pastor Felipe, é um pastor jovem. Desde quando o pastor fez teologia? Quantos anos está como pastor? Ou seja, aonde o pastor está neste momento, atuando, trabalhando? Nos conte um pouquinho, rapidamente, da sua... Beleza, Walter, sem Porque muitas problema. pessoas estão aí no Brasil e simpatizaram com o pastor, de repente, né? Falam assim, eu vou lá visitar ele na igreja dele. Aonde é a sua igreja? Conte alguma coisa para nós aí, por favor. Rapaz, atualmente eu estou com 220 igrejas. Atualmente eu sou departamental, né, o secretário de departamento na Igreja Adventista, sou líder dos jovens, universitários, músicos da Associação Mineira Central. Ela compreende aqui Belo Horizonte e toda a região metropolitana, né? E já sou pastor, já tem quase 15 anos, faço 15 anos agora, no próximo mês de fevereiro. E eu me formei bem novo, eu estou com 35, me formei com 20 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro, um abraço aí para todo mundo que é da terrinha, né? A terra, desculpa aí, mas é um dos lugares mais bonitos do Brasil, tem que, né, fazer o merchan. Embora, né, Minas também tenha muitas belezas naturais. Então, fica um abraço. E sou casado, tenho 2 filhos, né? O Levi de 12, o Vitor de 11. Minha esposa Laura é de Salvador. E a gente já está casado, já tem 14 anos. Eu casei um ano depois de ter me formado. Formei pela Faculdade de Vista da Bahia, ali em Cachoeira. Então, sou formado em teologia e terminei um mestrado em História em 2016 pela Universo. É uma faculdade que tem uma rede no Brasil e tal. E, assim, já tem 2 anos que eu estou aqui em Minas, um lugar maravilhoso. Fica a dica para quem não conhece. O bom é que aqui é um lugar frio, assim, o clima gostoso demais. E a comida, ó, é um espetáculo. Verdade. Mas, olha, para o pessoal que está aqui na Europa, não é hora de jantar mais, hein? Como a Deliane falou. Cuidado. Pastor, nós sabemos que na sua infância houve alguns momentos complicados. Dá para o pastor contar alguma coisa a respeito da sua infância?
o que aconteceu, o que passou, e depois, logo a seguir, a juventude, como veio, e como foi aquele momento em que o pastor decidiu ser pastor, fazer teologia, em que o Felipe Ribeiro decidiu ser pastor. Não, parou tudo por aqui, eu vou ser pastor. Beleza, Walter. Eu acho engraçado que, por exemplo, quando eu estava fazendo o mestrado em História, o pessoal perguntava, né, por que tão novo e tal, pastor? Porque, assim, na cabeça da galera, principalmente assim, a galera né, que não é da igreja, do mundo, você, na juventude, você abrir mão de estar na balada, essas coisas todas, é uma coisa assim, muito louca, né? Então, tem muita gente que fala, não, vou me consagrar quando eu for mais velho, depois de ter feito tudo que eu queria fazer. Eu nasci num lar adventista, então isso influencia muito na decisão que eu tive de ser pastor. Os meus pais, eles vieram de duas religiões assim totalmente opostas, né? O adventismo. A minha mãe cresceu num ambiente que a minha avó seguia o candomblé. O meu pai, ele nasceu num lar kardecista, a minha avó, parte de pai era médico. E quando eles se batizaram, a minha mãe foi muito marcada por uma tia que ela tinha, que era da Igreja Batista. E enquanto, assim, naquele ambiente, né, os familiares que seguiam o candomblé, não tinham religião nenhuma, sempre a vida complicada, tribulada, aquela tia dela, evangélica, transmitia muita paz. Era uma pessoa muito do bem. Então, ela tinha conversado com meu pai que assim que eles casassem, que ela gostaria de entrar na igreja, mudar de vida. E eles mudaram de cidade. Quando casaram, foram para Itaboraí, que é na região metropolitana do Rio. Eles são de Niterói. E quando eles estavam frequentando a Igreja Batista, que era a referência de igreja evangélica para eles, um domingo à noite eles indo para a igreja, e eles estavam assim muito decididos a se batizarem, a se tornarem, né, batistas. Eles passaram em frente a um ponto de pregação da Igreja Adventista, e tinha um irmão, um irmão muito simples, semi-analfabeto, assim, com pouca instrução, distribuindo folhetos na entrada da congregação, e convidou eles para entrarem, que eles não iam se arrepender, que ali eles iam encontrar a verdade. E o Espírito Santo, né, tocou o coração deles, resolveram entrar e não saíram. Então, assim, foram batizados em questão de 1 ano, 2, se eu não me engano, e então nasci no lar, assim, já cristão. Só que, infelizmente, houve uma tragédia pessoal na família da gente, e eles eram funcionários públicos, tinham pouco tempo comprado um apartamento e tudo mais. Era um período no Brasil de hiperinflação, a época do Collor, né? Fernando Collor de Mello. E eles, por causa de uma tragédia familiar, eles resolveram, tipo assim, vender o apartamento e morar numa área, assim, um bairro carente, pobre, né? A rua de barro e tudo mais. Da noite para o dia, a nossa qualidade de vida assim caiu muito. E o meu pai, ele não soube lidar com alguns problemas, ele saiu da igreja, bebia muito, assim, mudou, ficou uma pessoa assim muito distante, ausente. E eu estudava nesse período na escola adventista. Tinha, assim, infelizmente, né, não tem hoje com tanta frequência, mas no Brasil você tinha na década de 80 até a década de 90 muitas escolas paroquiais, né, na sede da Central. E eu estudava na escola adventista de Itaboraí, e a diretora da escola era a esposa do pastor. Então, assim, meu pai, ele não estava bem. Então, muitas vezes ele esquecia de me buscar cedo, terminava meio-dia as aulas e ele chegava, era 2 e pouca. E a esposa do pastor começou a me levar para a casa dela, para almoçar junto com os filhos. Eu fui tão bem tratado, aquela irmã marcou tanto. Eu era uma criança de 8 para 9, que eu fiquei tão encantado com o clima, com a dedicação, que eu coloquei no meu coração que eu queria ser um pastor para ajudar as pessoas. Então, a minha mãe ficou muitos anos sozinha na igreja. Quantas vezes ela levava a gente, cara, a gente nunca perdeu um culto, só questão de doença, sabe? A gente andava uns 2 quilômetros a pé, e com chuva, com sol, de noite, com perigo ou sem perigo, lá estava a gente indo. E eu sempre fui muito ativo. Eu tive uma igreja que estimulava a gente a participar, sabe? Eu vejo, Walter, que por que a gente não tem uma juventude mais firme na igreja? Porque eles se sentem inúteis. Tudo na vida, a gente tem que sentir útil, cara. Tem que sentir útil. Não é se sentir útil, assim, de só pregando, cantando. Mas, cara, uma coisa que eu percebo como pastor,
muitas vezes eles estão ali no som, estão operando, estão a filmagem agora, que a gente está com, né, período de Covid e tal, mas é você dar algo que eles se sintam parte, sabe? E foi uma igreja assim. Então, eu ajudava na escola sabatina, passava carta missionária, depois já estava ali na frente orando. A primeira vez que eu fiz um sermão foi sabe, os cultos JAs, eles eram bons. Não sei como está na Europa, aqui no Brasil, infelizmente, em muitos lugares a gente está lutando para reavivar ele. Então, assim, eu comecei a pregar num ambiente assim. Minha mãe ia das estudos bíblicos, ela me levava. E aí meu pai voltou para a igreja, um período, e a gente sempre estava junto. E eles eram muito missionários. Então, isso tudo contribuiu para aquela decisão da infância, eu começar a sentir que era um chamado de Deus. Eu fiz uma oração. Eu sempre gostei muito de história. Então, eu não sabia se ser pastor era algo que estava no meu coração ou um chamado, né? E se seria seguir a minha mãe é professora, eu tenho tias que são da área também, então seguir essa linha. E eu fiz um voto a Deus. Eu ia fazer o vestibular de teologia. Se eu passasse, né, na época era muito mais concorrido, não era MEC ainda, era uma turma só tinha dois lugares no Brasil, Bahia e São Paulo. Se eu passasse e ganhasse uma bolsa, né, ia perceber que era um sinal de Deus. Então, fiz o vestibular, passei, e assim, para a glória de Deus, foi um susto, né? Imagina, chegou um guri, 16 anos, no seminário, eu terminei um ano antes, o ensino médio, mas foi a melhor coisa. A Bahia é um ambiente assim, muito acolhedor, foi uma experiência única. Então, assim, valeu muito, muito a pena. Que testemunho impressionante. Então, isso quer dizer que a vontade de ser pastor já começou ali com 8 anos aproximadamente, né? Sim, por causa de um bom exemplo, né? Então, assim, eu nesse período que eu sou pastor, como eu já estou no departamento já tem 7 anos, eu sempre recebo os aspirantes, né? A gente como departamental, eu sempre falo com eles, cara, vocês não têm noção da influência do ministério de vocês, o que um bom pastor ele pode fazer, né? Hoje, assim, nós temos em todas as áreas bons profissionais e profissionais ruins. É triste a gente ver, às vezes, um pastor que perdeu o brilho nos olhos. Eu acho que tudo que a gente faz tem que ter essa conexão. Então, só o céu. E eu amplio aqui, porque eu sei que o nosso público não é só teólogos e tal, a gente tem vários irmãos. E, às vezes, você pode estar aí na Europa pensando, poxa, eu tenho que dar duro, porque senão não vou conseguir ter minhas coisas, eu tenho que dar duro, priorizar primeiro a minha vida, e a igreja, Deus, ele entende as coisas. Um ato de bondade que a gente faz, porque o nosso maior campo missionário é o nosso trabalho. Ele tem uma influência que só o céu, né, para poder revelar. Tem um escritor inglês, acho que era Mark Twain, que ele falava o seguinte: tem cristãos que são tão bons como o próprio diabo. Então, assim, tem gente que... Você leva susto logo depois dessa frase, né? Você leva um susto, né, e depois você começa a pensar. Mas não é diferente, cara. Tipo assim, você vai numa igreja, tá aquele irmão com aquela cara azeda, parece que cresceu tomando uma madeira de limão. E, né, você fica, meu Deus, você parece que está atrapalhando, né? Para respirar já é um pecado. Então, assim, gente, a questão de tratar bem as pessoas, e às vezes a gente fica muito, não, porque no Brasil é diferente, né? Em Angola, ou não sei, Portugal, aqui na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, o pessoal é mais frio. Isso é muito relativo. Às vezes a gente cria uma noção, né? Que não sai daquilo. Então, me marcou muito. E, assim, quando eu fui para o ministério, eu fui muito com isso na mente, de que acho que a gente tem que seguir os passos de Jesus. Então, fazer o bem para as pessoas que estão ao redor, aí o evangelho tem mais poder. Só que, assim, nem sempre a gente permanece com essa vibe a vida inteira. Então, você perguntou da conversão. Uma das conversões, assim, eu sempre, quando alguns jovens conversam comigo, falo, pastor, como é que foi sua conversão? Falo que existem momentos de conversão na vida da gente. Eu posso descrever, sei lá, 3 momentos, né? Uma mais recente, agora, ano passado, em que eu entendi um pouco melhor que é importante a gente cuidar da saúde.
teve uma outra já no ministério, que eu percebi que eu estava vivendo viciado no trabalho, eu estava perdendo a minha família. E no seminário, devido a esses problemas familiares, o meu pai, muitas vezes, ele chegava em casa bêbado ou muito alterado, sabe? E me batia, e muitas vezes ele falava que eu era um inútil, que eu não ia ser nada, me chamava de marica, essas coisas todas. E aquilo me machucou muito. E eu botei muito no meu coração que eu ia fazer de tudo para ser o melhor em tudo que eu pudesse. Ia ser o melhor aluno da classe. Eu nunca fui bom de lidar com perdas. Eu sempre me esforcei muito nisso. Então, assim, eu nunca tive uma coisa de recuperação em nada. Então, sempre aquela coisa de mostrar que ele estava errado. Então, assim, quando eu cheguei no seminário, muitas vezes eu cheguei fazendo teologia, Walter, pensando que, sabe, aquele ambiente... Desculpa, Pastor Felipe, só vou fazer uma interrupção aqui antes Sim, que perca o... Desculpa interromper, mas tranquilo, tranquilo. é muito importante esse ponto que você falou. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas não fazem o que você fez nessa situação, né? Quando o seu pai ou qualquer outra pessoa nos atinge com palavras, infelizmente não são todos que têm essa reação como você teve, que não, agora eu tenho que ser bom em tudo que eu fizer para provar, para mostrar que eu não sou isso. Infelizmente, muitas pessoas se afundam aí. É nesse momento que nós temos que nos apegar com Deus o máximo possível para avançar, né? Não, e, cara, eu vou te falar uma coisa, Walter. Aqui a gente tem a ADRA, aqui em Belo Horizonte, ela cuida de alguns orfanatos. Então, tem um que eu vou sempre. Eles é uma casa de meninos que eles acompanharam a transmissão da Semana de Oração Jovem, fizeram contato. Então, a primeira vez que eu fui lá, cada um com uma história triste, né? Então, assim, eu falei com eles o seguinte, que eles não deveriam deixar as palavras duras da família, da realidade, serem as últimas palavras. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, tem uma estrutura, eu não quero fazer aquele discurso de você que, né, sozinho e contra todos, mas eu acredito muito, e aí está uma coisa, a gente hoje permite muito a noção, e eu falo como historiador, eu sei que, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma linha marxista de estudar a história, na linha marxista a gente é ensinado de que o ser humano ele é um ambiente do meio. Então, por exemplo, para a história marxista, se Hitler não tivesse existido, não tem importância. A história faria com que outra pessoa aparecesse e fizesse tudo que ele fez. Eu não acredito nisso. As pessoas, os indivíduos têm suas características, eles marcam. Então, o meio é importante, tem coisas na vida que ferram a mente das pessoas, que tiram a vontade, tem. Mas, assim, quando Deus cria o ser humano, ele dá a gente o livre-arbítrio. Então, a gente, como protestante, a gente acredita que o nosso livre-arbítrio foi danificado pelo pecado, claro, só que ainda temos, entendeu? Então, assim, no que se refere à salvação, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da ação de Deus, não vou nem dizer ajuda, da ação. Mas outras coisas da vida, nós temos, é uma questão da gente falar assim, Senhor, é isso que eu quero, mesmo quando tudo diz que não vai ser fácil. Mas eu acho que eu fico, às vezes, desesperado, sabe, Walter, de ver hoje, trabalhando com jovens, uma geração que se entrega fácil. As pessoas estão se entregando muito fácil, sabe? É muito difícil. O casamento hoje, por que muitos casamentos não duram? Porque não deu certo, você separa. Então, não é um carro que a gente troca a vida, entendeu? Sim. Então, assim... Não, eu acho que isso daí tudo sai do exemplo que nós, como pais, eu sou o pai, você é pai, existem muitos pais nos assistindo hoje também, isso vai muito do exemplo que nós transmitimos para os nossos filhos também, né? Então, a partir do momento que você transmite coisas boas do casamento em casa, consequentemente, não é uma regra, mas quase o nível de porcentagem sobe muito de que o casamento dos filhos, os filhos vão buscar um casamento próspero como o dos pais, né? Pois é, então, e a gente acha que a gente tem que ter essa consciência, sabe, de romper, de quebrar aquilo que é bom manter. Então, assim,
falo, meu pai tem muitas qualidades, ele é um cara muito trabalhador, nunca deixou faltar as coisas em casa e tal. E assim, acho que Deus me deu um tapa na cara um pouco. Teve um período que eu fiquei assim, muito magoado um tempo com isso, até já adulto. E Deus me ajudou muito a entender que graça é você deixar o passado para trás, né? E como pai, eu percebi que muitas coisas que eu dizia que eu não queria fazer, que eu criticava, eu me pego fazendo. Então, assim, acho que é essa questão da vida da santidade, sabe? Você está atento, decisões que eu posso tomar. Senhor, me ajuda naquilo que não é de mim. Então, a gente vai vivendo. E sabe, Walter, acho que esse é um problema que nós temos muitas vezes, não vou dizer como adventistas, acho como cristãos em geral. A gente esquece que a santificação ela é um processo de uma vida inteira. E que, eu não sei, assim, às vezes quem está ouvindo para a gente, eu queria fazer uma analogia com uma coisa muito boba, mas quando eu era criança, os meus pais me deram um Super Nintendo e tinha o jogo do Super Mario World. E uma coisa que eu sempre achei interessante no Mario é que você tem fases, né? Você está ali vivendo as dificuldades, tem fases, então você superava um dos filhos do Copa, né? E ia para um novo mundo e tal. Eu acredito que na obra de Deus da Santidade, é o que eu percebo em mim e lendo biografias de homens de Deus, homens e mulheres de Deus. A gente tem fases e que a conversão é você vencer um desses chefões. Um momento que você vê que tem que mudar de rumo, que isso que é conversão, né? Mudar de rumo. E esse mudar de rumo é dependência de Deus. Você falar assim, Senhor, eu me arrependo da forma como eu tenho vivido, como eu tenho pensado. E assim, a minha primeira foi no seminário mesmo. A gente no seminário, há um perigo da gente querer ser bom em tudo, que é um ponto em que a gente pode achar que tudo é obra nossa. Então, no seminário, eu era assim, muito orgulhoso, né? Eu sou novo, olha quantos tiozinhos tem aqui, que eu sei mais que eles, e tal. Cara, às vezes eu converso com a molecada e falo, gente, eu sei que vocês são soberbos, eu já fui assim, por isso que a gente erra muito, né? E tinha um professor de Antigo Testamento que ele não filtrava as leituras, então eu sempre fui um leitor assim, muito voraz. Acho que eu devo ter, sei lá, uns 3.000 livros aqui na biblioteca. E eu comecei a ler muito uma área da teologia que a gente chama popularmente de alta crítica, ou teologia liberal. Ela acredita que a Bíblia é um livro de contos, é um estilo literário dos judeus que você tem que analisar dessa perspectiva. Ela não acredita em sobrenatural, milagres. Ela é uma filosofia deísta, né? Deus criou o mundo, mas ele deixou funcionar. Então, seja moral, seja bom, e é isso que importa. E assim, Walter, a gente tem que ter um cuidado, que muitas vezes a gente dá uma ênfase tão grande na lei, e eu acho que isso é uma coisa legal de Lutero na Reforma. Ele sempre falava que a pregação é lei e evangelho. Não tem como você separar. Os dois têm que estar juntos, porque o evangelho sem lei, ele muitas vezes é uma graça barata. É uma boa nova do quê? E a lei sem o evangelho, ou você tenta se justificar por quem você é, ou então a gente se desespera. E eu comecei já era muito fácil para mim entender que é uma vida boa e moral, né? Deus está ali para me ajudar, mas eu faço a minha parte e tudo mais. Acabou, cara, que eu vivi entre um agnosticismo e um deísmo boa parte do meu segundo ano todinho de teologia. Eu li tanta coisa sobre teologia liberal que eu já não acreditava mais na Bíblia. Só que assim, a gente vai vendo de máscaras, né? A gente não abre a boca para... Mas conversava com um colega ou com outro. Eu parei de orar, parei de ler a Bíblia como devocional, lia para poder tirar ali as aplicações teológicas. Eu já tinha pensado até no meu coração de abrir mão de tudo. Eu estava até pesquisando na época, cara, eu nem tinha conversado com a minha família, mas uma ideia minha, eu não lembro aqui se cheguei a conversar só com a minha mãe, eu tinha uma ideia de não ser mais pastor, de me formar em teologia. Eu estava pesquisando de tentar a cidadania italiana, estudar na Vila Aurora, aí o seminário que tem, né, na Itália, fazer um mestrado, alguma coisa assim, virar um professor, um teólogo, mas assim, não, como alguém que manipula a Bíblia como uma ciência, né? Sim. E aí, rapaz, a vida da gente vai pro buraco, cara.
acho que a pior coisa que tem, eu até falo muitas vezes com os jovens da igreja, a coisa mais triste é alguém que está na igreja e que não vive nem o céu e nem essa terra. É uma vida muito miserável, porque a gente não herda nenhuma das duas coisas, né? Então, só que assim, também é muito fácil a gente ficar nessa zona cinzenta, porque a gente não é nem um fanático e não é o ímpio. Eu acho que é muito isso que a gente vê em Romanos 2, o moralista, né? E eu estava passando o ano novo com uma família de amigos, e eu fugi de pregar meses. Eu já não queria mais pregar, eu não acreditava. Então, assim, vou pregar que Deus tem um plano, se eu não acredito nisso. Uhum. Então, final de ano eu não consegui fugir. Me amarraram para fazer a meditação do ano novo. E foi péssimo. Você pregar de uma coisa que você não acredita, cara, é a pior coisa que tem. Você fazendo, né, um ator ali. E aí a gente estava no litoral da Bahia, eu terminei aquele pôr do sol, saí chateado comigo mesmo. E aí eu fiquei olhando aquele marzão de noite, cara. Mar, praia, para mim é um lugar de encontro com Deus. Esse foi, assim, eu comecei a conversar comigo mesmo e me vi orando. E aí eu falei com Deus o seguinte, que eu não acreditava mais nada, só que eu estava preocupado, que eu teria que abrir uma igreja. Terceiro ano de teologia é período de evangelismo no IAM, então a gente tem que abrir uma igreja. Como é que eu abri uma coisa que eu não acreditava, né? Então eu falei o seguinte, Senhor, se é um Deus pessoal, e não o Deus que eu estou aprendendo nos livros aqui, que o Senhor me mude. Eu não quero mudar. Eu não quero ter uma vida de conversão, não quero ter uma vida de santidade, faço o que eu não consigo fazer. E, cara, fui embora. Dormi, vivi minha vida como estava. Em 15 dias minha vida virou de cabeça para baixo. A namorada daquele período terminou, a faculdade me deu uma dura, porque eu tinha, graças a Deus, eu tinha um pastor, pastor Ari. Ele era o preceptor e ele percebeu que eu não estava bem espiritualmente. Ele teve uma conversa olho no olho comigo. E me deu uma dura. Eu fui tipo assim, tipo que uma disciplina, né? E no meio daquela vida de ponta cabeça, eu parei e pensei, nossa, cara, olha aí a oração que eu fiz. E então eu falei, poxa, há um propósito. Então eu botei um hábito na minha vida de todo dia orar, não tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus, de ler a Escritura. Eu já li a Bíblia inteira umas 16 vezes. Só não li mais por causa do Reavivados pela Sua Palavra. E assim, eu tive o ponto, né, foi nesse período, uma madrugada a trabalho. Fiquei trabalhando um tempo como vigia ali, né, do residencial masculino. Sim. E do campus, e eu tinha uma Bíblia sempre. Aí eu comecei a andar com a Bíblia todo quanto era canto. Eu, no momento de folga, comecei a ler Romanos. E entender que nós somos pecadores, que a salvação é pela graça de Deus, que Deus me ama, não pelo que eu sou, mas porque Ele ama Cristo, que Cristo morreu por mim quando eu não merecia, e que a santidade agora não é o caminho de fazer boas obras para Deus me amar mais, para ser bom, mas é o caminho da gratidão, é a resposta do amor. Aquilo, assim, foi revolucionário na minha mente. E então, assim, eu virei uma outra pessoa. Consegui abrir uma igreja em Recife, na época do evangelismo. Foi uma benção. E então, desde então, assim, eu vou te falar que já teve momentos que eu pensei em deixar de ser pastor por dificuldades da vida ministerial, mas nunca pensei de deixar de ser cristão, de ser alguém com uma aliança com Deus, de pensar assim, vou mudar de área, mas estou no caminho. Amém. Por isso, né? Bênção. E estamos aí. Por quê? Porque, na realidade, todos passam por várias fases na vida, né? E pastor é ser humano também. Pastor Felipe, você está feliz hoje trabalhando com os jovens? Cara, demais da conta. É desafiador, não é o que eu esperava. Meu sonho de ministério era ser professor de teologia, então por isso que eu tinha começado o mestrado em História. Eu virei líder de jovens lá na Rio Fluminense, né?
Quando o pastor Damião, que era o líder, saiu, e o pastor Schumann, que era o presidente, me chamou, eu recusei 3 vezes na hora. Eu falei, não quero, não tem nada a ver. Meu perfil é totalmente diferente. Eu fiz uma cirurgia de vista recente. Antes era um fundo de garrafa. Cara, eu entrei no ministério e assim, eu costumava visitar 5 famílias por dia. E cada casa que eu visitava era um lanche. Então, cara, rapidamente eu me formei pesando 72, eu pulei para 96 quilos. Então, assim, fiquei com obesidade 2. Então, assim, sempre trabalhava, fazia as coisas, mas assim, cara, sei lá, não tinha nada a ver com meu perfil, tinha. E só que aquela coisa, né? Entrei, então assim, vou dar meu melhor. E assim, o que eu percebo, Walter? Quais são os problemas que eu vejo assim, pensando na juventude, pensando na minha experiência? Acho que 2 coisas. E isso é um segredo. Todo o resto é para completar. Vamos botar um culto diferente. Você pode botar o melhor culto com a coisa mais moderna possível. Se aquele coração está morto espiritualmente, não vai resolver. É isso que a gente tem que entender. Cara, vamos supor, digamos que um obeso morreu e tá pesado carregar esse caixão. Aí eu viro para você e falo, Walter, vamos fazer o seguinte, eu comprei a bicicleta ergométrica mais cara do mundo, sei lá, 5 mil euros. E a gente vai botar esse cara para ele perder peso, para a gente poder carregar o caixão. Se eu botar esse morto no melhor spa, na melhor bicicleta ergométrica, na melhor esteira do mundo, ele vai perder peso? Não vai, ele está morto. Então, assim, o que traz a vida espiritual, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Acho que é o seguinte, principal coisa para quem é pai, faça o seu filho amar a Bíblia. Foi o que meus pais fizeram. Então, no momento de angústia, mesmo no momento em que eu estava numa visão deísta, eu sempre achei que a Bíblia era algo especial. Tanto é que foi a bater nela que abalou minha fé. Mas ela me ajudou a voltar. Então, assim, o seu filho tem que amar a Bíblia. E aqui em Minas, eu sou vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil para Minas Gerais. Eu costumo sempre falar com os irmãos, compre uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia, estou pensando assim nas versões em português, né? A Bíblia viva, a mensagem, a nova versão transformadora. O seu filho tem que ler, tem que compreender, pastor, mas não é o mais fiel aos originais. E, pelo amor de Deus, a mensagem está aqui. Você quer os originais? Então você tem aí uma Bíblia judaica, tem uma Bíblia interlinear com grego, hebraico e a sua língua favorita. Mas assim, sabe, Walter, hoje, cara, a gente tem tantas opções legais, Bíblias coloridas para as crianças, porque, vão pensar comigo, esse mundo, cara, investe bilhões em programas infantis, em streaming, para colocar o inferno no coração da moçada, entendeu? Conceitos de bruxaria, conceitos de ateísmo, conceitos de ideologia política, conceitos de identidade de gênero e tudo mais, entendeu? Tudo que é contra a Bíblia se investe. E aí eu tenho miséria de gastar em algo que o meu filho vai, entendeu? Então, assim, aqui em casa, o que eu fiz? Minha mãe sempre me incentivou isso. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a fazer meu culto todo dia na sala. Para quando os meus filhos acordassem, eles pudessem me ver lendo a Bíblia e orando. A primeira coisa do dia. E aí eles têm o PS4 deles. E eu limito os jogos. São jogos que a gente vai deixar aqui, jogos assim, neutros, né? E limito o tempo. Eles sabem que para pegar no PS4, eles primeiro têm que fazer a lição, a meditação, orar e ler a Bíblia. Hoje, eu nunca precisei forçar. Eles viam fazendo. Então, assim, eles fazem sozinhos. Eu dou estímulo, eu dou incentivo. Então, por exemplo, eu compro essas Bíblias em mangá, em quadrinhos. No meu tempo eram as belas histórias. Então, assim, tudo que vem, a gente... Quantos anos eles iam dormir, a gente lia a Bíblia para eles na hora de dormir, um dos livros da irmã White, naquela série nova que fizeram, entendeu? Então, assim, eu vejo que para os nossos jovens, eles não têm intimidade com a Bíblia e não sabem quem Deus é. Eles têm uma visão satânica sobre Deus, um Deus carrasco, injusto,
sabe? Assim, eu sei que a gente que é pai ensina isso no início, que é uma forma de botar ordem em casa. Então, me lembro quando eu jogava, era guri, ia jogar bola e sempre tinha um diácono. Olha, não jogue a bola sábado, a mão de Deus vai pesar. Eu lembro que uma vez, cara, não sei se tu cresceu assim, né? Eu não sei se os ouvintes aí cresceram dessa vibe. Eu já falei isso também para os outros. Eu me lembro que uma vez eu fui jogar, tava a comissão, e cara, eu acho tão errado, eu como pastor evitava muito. Mas a pior coisa que eu acho é a gente que é pastor encher o sábado de coisas cansativas. A própria irmã White fala que não deveria ter. Sábado à tarde é para descansar, a família, e a gente em top de comissão, reunião. Faz outro horário, meu irmão. E sabe, coisas tão inúteis, cara, que a gente fica ali discutindo horas. Tem coisas que vale a pena, mas... Então, assim, estava tendo uma comissão, né, na igreja, e meus pais estavam lá dentro, e eu estava ali fora brincando com os moleques da igreja. Aí eu me machuquei, cara. E aí, foi no sábado. Eu pensei, meu Deus, foi no sábado. Só que sabe qual é? Olha o castigo de Deus aí. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus. Só que sabe qual é o problema, Walter? Isso funciona quando a gente é criança. Aí você entra na adolescência, aí é aquela coisa, se você não orar, vai dar tudo ruim. Se você não ler a Bíblia, não sei o quê. Deus está vendo. Aí você faz uma parada errada e nada acontece. Entendeu? Você... Ou ao contrário, né, pastor? Ou você ora e nada acontece. E aí? Sim. Eu estou cansado de orar. E agora? Eu oro e Deus não resolve nada. Pode acontecer ao contrário também. Que é tão... É isso que a gente... Cara, a oração, eu acho... Duas frases que eu levo muito comigo. A Ellen White, ela fala o seguinte: oração é conversar com Deus como um amigo. Não é porque você conversou com um amigo que as coisas vão acontecer. É a coisa de você planejar, limpar a mente, desabafar, mudar. A oração muda o nosso coração. Uma coisa que me marcou muito, quando eu estive em Wittenberg, eu fui na casa de Martinho Lutero. Não sei se... Cara, se vocês moram na Alemanha ou perto, vale a pena demais. Mas assim, leia a história dele antes, que aí faz muito sentido. Não sei se tu já foi, Walter, na casa dele. Sim. Não sei se você percebeu um cômodo da casa que tem uma janela fechada no tijolo? Quando eu vi aquela janela fechada no tijolo, tinha uma explicação, né, que dizia que ali era o canto que Martinho Lutero separava para orar. E aí eu fui ler, eu não lembro onde foi que eu vi, Martinho Lutero explicando que aquela oração, aquela janela, aquele canto dele era fechado no tijolo, porque para ele a oração era a verdadeira janela que abria para uma eternidade com Jesus. Cara, isso eu achei assim fantástico, sabe? Então, assim, a gente ensina coisas mágicas. O que a gente ensina é uma visão muito católica, romana, uma visão muito assim, para a gente do Brasil, ainda ligado à coisa do místico, do mágico. E o que acontece? Você ora, nada acontece. Você não ora, nada acontece. Entendeu? E aí você vê que esse Deus, que é essa coisa toda, não é bem assim. E você nunca consegue se aproximar dele de verdade, porque você tem medo. Essa é a dinâmica da cruz de Cristo. Cristo se torna homem para que a gente perca medo de Deus. Para que ele possa morrer no nosso lugar, com certeza. Deus não pode morrer, com certeza. Mas ele podia ter vindo para esse mundo como Moisés, irradiando a glória depois de sair da presença dele. E as pessoas teriam medo. Lutero dizia muito que Cristo, na cruz, que Deus é um Deus escondido. E ele se revela na cruz, no sofrimento, na dor. Não tem como ter medo de Deus. Pelo contrário, aquilo te mexe contigo, aquilo te incomoda. Eu acho interessante, sempre que eu viajo, eu vou nas igrejas, porque a minha área é história religiosa. Então, eu tive... É muito marcante, eu moro em Minas, as igrejas alemãs, elas não são do barroco, que é a marca da Itália, da Espanha, Portugal, Polônia. As igrejas alemãs, as católicas, não têm tantas imagens quanto as outras influenciadas pelo barroco, né? Mas, assim, quando você entra naquela catedral de Frankfurt, ali, do Kaiser, Sim. A Kaiserkirchen, né? Rapaz, quando eu entrei ali, eu fiquei olhando, tinha um Jesus crucificado, e aquilo incomoda quando você pensa no que Deus revela o que o homem é. Ele é bruto.
A grande pergunta não é onde Deus está, é onde está a gente. E, ao mesmo tempo, incomoda você pensar que foi por você. É isso que Isaías ele entende. A visão de um Deus santo, ela tem que incomodar a gente. Só que assim, a gente não tem só Isaías 6. A gente tem o Gólgota. Então, o que eu percebo? Por que a gente tem uma juventude com tanta dificuldade? É uma juventude que não percebeu isso, sabe? Você, Ellen White, era uma mulher extremamente apaixonada por Jesus Cristo. O hino preferido da irmã White era Jesus, amante da minha alma. O carinho que ela se refere a Jesus. Então, assim, eu acho que esse é o meu desafio como líder de jovens, sabe? Não vai ter reavivamento e reforma, não vai ter chuva serôdia, se a gente não entender que a gente tem que amar a Bíblia, porque a Bíblia me leva a amar o Deus da Bíblia. Pastor Felipe, eu vou comentar uma coisa. Foi a primeira vez aqui no programa, Assim Diz o Senhor, que nós extrapolamos o horário. Extrapolamos mesmo. Mas foi muito bom, foi muito interessante. Um tremendo testemunho, uma tremenda história de vida, um garotinho lá de 8 anos que já tinha o desejo de ser pastor por ver uma família que deu um bom testemunho. Entende? Tinha até um comentário aqui atrás, inclusive vou até convidar o pastor para depois dar uma olhadinha ali no chat online aqui, que tem muitas mensagens aí para o pastor. Mas tinha até uma mensagem ali, né? Que tremendo testemunho essa família deu para você, pastor, né? Para você ter o desejo. Eu vou pedir para o Júnior Sacomano cantar para nós agora. Eu vou pedir para o pastor orar no final, para nós finalizarmos a programação. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que não é o primeiro pastor. No programa passado, nós já tivemos o testemunho de outro pastor, a história de vida, que ele aprendeu, inclusive eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, eu fiz a pergunta, o que fez você amar a Jesus? Porque a história dele é impressionante também, de onde ele veio, a vida que ele tinha, tudo. Se você não assistiu, pastor Felipe, olha, vai lá no YouTube, lá no Assim Diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa, e assiste lá, porque é impressionante. E ele falou, a Bíblia me ensinou a amar Jesus. Mais uma. Ok, vamos chamar nesse momento o Júnior, com uma música com a participação do Júnior Sacomano, e logo a seguir, pastor, por favor, ore para nós. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas é união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer É segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz Parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito obrigado, Júnior Sacomano e Daniele também, que participaram, e o trio que acabou de cantar, todos eles são da Inglaterra. Realmente, que nós possamos, sem palavras, mostrar Deus às pessoas, né? Pastor Felipe, muito obrigado pela sua participação, estamos imensamente agradecidos, porque foi de grande inspiração para a nossa vida o seu testemunho, e que Deus possa abençoá-lo grandemente na sua vida, a sua família, o seu ministério, e as pessoas ao seu redor possam ser abençoadas através do seu trabalho. Amém, Walter. Obrigado e agradeço aí o convite de vocês, né? Patrícia, que fez a ponte com a gente, pastor Josimir. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um e queria convidar todos para a gente fazer uma oração, né? Pedindo que Deus nos dê um bom descanso. Vamos então fechar nossos olhos? Ó, querido Deus, nós te agradecemos demais por estarmos entrando na sua presença nesse momento. Na verdade, a gente está entrando através da oração e saindo através da live. E nesse momento, Pai, quero te rogar que o Senhor continue abençoando os esforços de cada uma das pessoas que está se empenhando em produzir esse momento de meditação, de encontro contigo, de fortalecimento da fé. Desde o produtor até a pessoa que está ali compartilhando o link. Senhor, precisamos de uma geração que ame a Bíblia e que ame a Ti como um Deus verdadeiro, como um Deus que é justo, sim, mas um Deus que se revela justo na cruz, um Deus que é amor. Então, Senhor, muitas vezes nós temos falhado nisso e pode ser que alguns aqui tenham filhos que estejam na senda da dúvida, da incredulidade, que assim como um dia o Senhor trabalhou no meu coração, me chamou para uma nova vida, eu te peço que nenhum pai aqui venha desanimar de dobrar os seus joelhos pelos seus filhos.
que o Senhor possa estar nos usando para a gente poder alcançar pessoas que estão espiritualmente mortas, para que possam ouvir sua voz, e que o Assim diz o Senhor venha a ser um desses meios do qual Deus ele chama à vida pessoas que estão mortas, à luz pessoas que estão nas trevas. É o que nós te rogamos, pedindo a sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Felipe, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Tem muita coisa para contar aí, pelo que eu percebi. Então, com certeza, o pastor será convidado novamente. Um grande abraço, fique com Deus. E você que esperou até agora, hoje foi um pouquinho mais longo, mas valeu a pena, não valeu? Se você perdeu algum detalhe, não se preocupe. Este vídeo vai estar logo a seguir no YouTube, no canal Assim diz o Senhor, Patrícia Lisboa. Vai lá, compartilhe com seus amigos, porque nós tivemos um tremendo de um testemunho hoje. Músicas boas. Eu quero até mandar um abraço aqui para Miriam Silva, que está nos vendo, uma grande amiga lá de Manaus, naquela terra quente, né? Um grande abraço, Miriam Silva. E um grande abraço para você, que tenha nos acompanhado nessas quartas-feiras. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, você, as coisas que você faz. Se apegue com esse Deus, porque realmente é a única coisa aqui nessa terra que vale a pena. Nos apegarmos a Deus. Leia mais a Bíblia, conheça mais a Bíblia, conheça mais Jesus através da Bíblia. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter o doutor César Vasconcelos de Souza. Ele vai nos trazer também o testemunho dele. Não perca, dia 2 de setembro, estaremos aqui novamente com Assim diz o Senhor, te esperando, ok? Tenham todos uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.